Olá, hoje tenho um duplo privilégio, porque recebo um magnífico convidado, mas também um amigo, Walter Ugumem. Walter, obrigado por teres vindo. Olá, Júlio. Obrigado pelo teu convite. Vou-lhe pedir que nos fale da literatura como elo de ligação entre pais e filhos. Walter, mais uma vez bem-vindo. Que me dizes? Obrigado. Ou não me dizes. Tu falas do que quiser. Direi. Sabes que isso em mim propõe-me imediatamente começar com a minha própria história. Sabes que eu nasci em Angola e não tenho disso memória, não tenho memória de Angola na minha infância. Vim com 2 anos e meio e por isso o espaço onde eu nasci foi uma construção literária. Eu digo assim porquê? Porque ele me chegava do discurso dos meus pais, que era muito fantasioso. Inclusive, quando regressei a Angola, e especificamente a Saurimo, onde nasci, pude comprovar que a maior parte das lembranças de que a minha mãe tinha, ou que eu julgava ter de Saurimo, eram talvez de outras cidades de Angola, porque eles correram muito Angola e os meus irmãos nasceram também em cidades distintas da minha. E eu desde muito pequeno que tive a sensação de Angola ser para mim assim uma espécie de terra de maravilha que eu não podia frequentar como a Alice, talvez não tenha descoberto a poção mágica para caber na porta, mas era uma terra de maravilha que era imediatamente literária. O que representava, quando nós voltamos ou fomos apanhados de surpresa pela Revolução, o que acontece é que em minha casa não havia evidências do tempo de Angola, por isso não se trouxe nada, a casa ficou ao abandono na altura já em Luanda, e por isso eu precisei de imaginar aquele espaço, o que fazia com que eu imaginasse a partir do que os meus pais diziam, mas não a partir nem de muitas fotografias, eram pouquíssimas as fotografias que havia em casa dos meus avós, nem de imediatamente literatura, não havia livros em minha casa, porque os livros do meu pai e os livros da minha mãe teriam ficado lá. Paulatinamente, eu fui-me apercebendo que os livros eram essa literatura, não é? E sobretudo, com a permissividade de dizer respeito à imaginação, àquilo que se inventa e não só àquilo que deitamos de mão do real, que a literatura me podia dizer respeito, porque a literatura podia não só informar-me, mas colocar-me dentro do ambiente, não é? Porque é isso que, no fundo, o romance, digamos assim, a ficção pretende fazer, é convocar, envolver de tal maneira o leitor que o leitor não só possa saber de um assunto, mas experienciar o assunto como se estivesse no papel da personagem. É por isso, desculpa, dirás se isto é uma heresia. É por isso que cada um de nós que lê um romance está a modificar o romance. Estamos a injetar o nosso próprio imaginário. Exatamente, se apropria dele. E isso foi alguma coisa que eu aprendi a dada altura com uma certa direção do meu pai, e inclusive da minha mãe, que me começou a explicar que as conversas que nós tínhamos talvez estivessem detalhadas, como se potenciadas a uma grandeza maior em livros que outras pessoas tinham escrito. E eu lembro-me dessa impressão que me causava o meu pai dizer-me que livros que o Dostoiévski ou que o Kafka ou o Proust escreveram eram ainda conversas entre a minha pessoa e a pessoa do meu pai, ou a pessoa da minha mãe, ou até dos meus irmãos, como se eu pudesse chegar às pessoas da minha família através de livros que nos precediam em muito, de pessoas que não nos tinham conhecido e que talvez não soubessem de nós. E a verdade é que eu estou convencido disso, que entre nós existem livros que nos precedem e que de algum modo sabem de nós porque estudam a dimensão humana como nós necessitamos de aprendê-la. Isso é muito bonito, sabes? Porque é assim, uma das coisas que na minha profissão é perfeitamente consensual é que nós nos construímos em relação. Mas aqui há muita noção em relação
com os outros de carne e osso. O que tu estás a dizer mas não é só nessa relação. Há gente que é feita de outras matérias, não é? E até profundamente imaterial. Eu tenho sempre a sensação, às vezes eu até na brincadeira digo, fiquei encalhado, isto diz muito respeito ao teu trabalho, fiquei encalhado, por isso sou solteiro, não tenho filhos e vivo um pouco ao abandono, mas a minha casa contém uma multidão, exatamente pela biblioteca. Eu tenho uma multidão de gente dentro de casa, por isso não é exatamente perante a solidão ou com a solidão que eu me relaciono, porque está sempre gente em minha casa. Ou seja, estás sozinho, mas não estás só. Exatamente, não é a mesma coisa. Pois não é. E acredito nos livros e julgo até pretenciosamente que escrevo livros exatamente pela impressão da companhia e sempre pela alteridade, sempre pela relação com o outro. Nunca seria um embate que eu acharia talvez até fútil com a minha solidão, porque também estou convencido que a solidão não é da natureza humana, não é um objetivo humano, não nos humaniza, pode ser um instrumento para uma certa depuração, meditação, mas ela só faz sentido se for um instrumento para o regresso ao outro, para regressarmos ao encontro. Se não for assim, não serve para nada. Por isso eu vejo a literatura como eminentemente fazedora do encontro e até fazedora da família e herança, eminentemente herança. Devemos todos herdá-la. Ou seja, faz parte daquilo que nós chamamos a herança familiar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E como é a sensação? Tu chegaste aqui, isto não é segredo, e a primeira coisa que fizeste foi oferecer-me um livro. E eu imediatamente, simbolicamente, meti-o ao bolso para não me esquecer de ir lá para casa. E qual é a sensação, que deve ser magnífica? Porque eu não sou um escritor, fui um escrevinhador a vida toda, que é diferente. Também és. Qual é a sensação, pegando no que dizes há bocado, de teres a certeza que há muita gente por aí, e não só em Portugal, que está sozinha, mas não só, porque tem os teus livros na estante? Estou na multidão que guardam em casa também. Exato. É incrível. E por vezes cura-me. Quando duvido demasiado, ou quando por algum motivo me perco também nas minhas angústias mais do que devia, uma simples lembrança de alguma coisa que me disseram, de alguma mensagem que acaba por chegar por e-mail ou em qualquer rede, de alguém que acabou de ler ou que lembrou ler, pode ser muito redentora, até mais do que simplesmente terapêutica. É muito redentora, justifica muito a minha vida, no sentido em que quase que me explica porque sofri tanto, porque me custou tanto aprender alguma coisa ou ponderar sobre alguma coisa para poder escrever. Há esse retorno que é de uma preciosidade incrível, porque efetivamente consuma o encontro, não é? Consuma isso de que eu venho falando do livro, que o livro de facto é um objeto para unir, para traçar uma ponte entre quem somos e quem são os outros. Sabes, eu acho que posso compreender pelo menos uma pequena parte disso, porque há muitos anos o meu pai chegou ao Porto, vindo de Lisboa, porque ia lá à Gulbenkian com frequência, e chegou e disse: olha, no comboio vinha uma senhora que me ouviu conversar, ouviu o meu nome e dirigiu-se-me e perguntou: é Júlio Machado Vaz? E eu disse que sim. Ela perguntou-me se havia alguma relação entre nós. E eu disse que era seu pai. E ela disse: eu falei algumas vezes com o seu filho. Agradeça-lhe por mim. E eu disse: e como é que ela se chamava? E meu pai disse: ela não disse. E eu fiquei a pensar: nem precisava. Os tais momentos redentores que uma pessoa diz: valeu a pena. Que nos sustentam, não é? O livro, eu tenho muito a sensação de que nós existimos numa certa, um pouco à deriva sempre, mas uma certa instabilidade, e vamos por vezes só mais tarde, ao contrário das casas, estabelecendo as nossas fundações, por vezes só mais tarde conseguimos solidificar as sapatas do edifício, digamos assim.
que eventualmente quando se constrói uma casa ou um prédio tem de ser a primeira coisa que se faz, mas com as pessoas não acontece assim. Por vezes só numa certa idade descobrimos uma expressão que parece compor aquilo que nos vai suportar e que nós sempre precisamos de descobrir para nos suportar, sabes? E eu vejo muito isso, uso muito a literatura para isso. Eu vejo a literatura como esta coisa permissiva, mas sem dúvida uma ciência, uma sapiência, não é? É uma coisa... Exatamente, é uma coisa que acontece pela inteligência e porque nos fornece uma tremenda arma que é o conhecimento. Está bem, vamos ter que ficar por aqui. E eu, desta vez, vou ser mesmo megalómano e vou decretar que o porfalarnisso.pt já adquiriu a sageza suficiente para ter cá o Walter Ugumem. Até à próxima.